Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Parashat Tetzaveh, sobre o Lashon Hara. As roupas que usava o Kohen Gadol, além dos níveis de esplendor externo, o principal era seu contorno interno. O casaco usado por ele estava destinado a expiar o pecado do Lashon Hara. Na bainha do casaco estavam sinos de ouro. Quando o Kohen Gadol usava seu casaco e caminhava, os sinos tocavam. Essas vozes lembram sobre a expiação do pecado, pela fala e pela voz. Uma simpatia especial havia nos sinos, que quando o Kohen Gadol entrava no santuário, no Kodesh Kodashim, como ordenado por Deus, esse grave pecado era simplesmente expiado. Caso nos perguntem qual roupa deve ser vestida pelo sumo sacerdote, pelo Kohen Gadol, para expiar o pecado do Lashon Hara, provavelmente responderemos que deveria vestir uma certa roupa que não faz nenhum barulho, nenhum som, para que a pessoa se relembre que deve ficar em silêncio. O silêncio dessas roupas era um sinal do dever do silêncio, de não falar Lashon Hara. De acordo com a Torá, a orientação é invertida. Na bainha do casaco, sombreiam os sinos que faziam ruídos enquanto o Kohen Gadol andava. A conclusão é que Deus não deseja o silêncio, mas sim, Ele deseja vozes. Vozes sem uma proibição, vozes sem Lashon Hara. Embora o silêncio seja uma arte maravilhosa, no entanto, é preciso usar as virtudes da fala que Deus deu ao homem para que o homem possa alcançar grandes metas através dessa virtude. Observando os ensinamentos do Rabbi Israel Meir Cohen, o autor do renomado livro Havetz Haim, e sua dedicação em introduzir o quanto são graves os pecados da difamação, fofoca e calúnia, poderemos entender que ele mesmo era um exemplo de silêncio total. Mas não, aqueles que tiveram o privilégio de estar com ele disseram que ele falava muito. A qualquer momento ele falava de halachá, ética, Guimarães, etc. Além disso, ele não se absteve de divulgar sua opinião sobre assuntos que estavam na agenda, tanto em assuntos públicos como assuntos particulares. E muitas pessoas tiveram proveito de seus frequentes conselhos. Nesse espírito, explica os sábios da Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 3, pasuk 13, Seyag la chokhmah shtika, ou seja, a cerca para a sabedoria é o silêncio. Entende-se daqui que o silêncio é proteção para a sabedoria. Porém, devemos entender qual é a sabedoria que o silêncio protege. A resposta é que a sabedoria é a fala que não navega em territórios proibidos. A fala permitida e a fala proibida foram simbolizados pelo som emitido pelos sinos quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh Kodashim, lugar onde a presença divina estava constante. Estando próximo ao Criador, junto com o arrependimento, ele perdoou um dos piores pecados, o Lashon Hara. A Torá declara que o som dos sinos foi necessário não apenas para marcar a entrada do Kohen Gadol no Kodesh Kodashim, mas também por sua saída, conforme escrito na Torá, Shmot, capítulo 28, pasuk 35. E sua voz será ouvida ao entrar no santuário e ao sair. A Torá ensinou que o registro da santidade deve ser deixado mesmo depois de deixar o templo. O papel do homem é tentar garantir que toda a transcendência espiritual que ele recebe não passe como um vento sem deixar uma marca duradoura. Pessoal, o homem foi diferenciado do animal. O animal não tem fala e o homem tem fala. Assim é explicado na Torá. Portanto, se a pessoa santifica sua alma e santifica sua fala, ele sobe o nível muito mais do que o animal. Porém, se ele não usa sua fala de modo correto, ele fala fofoca, Lashon Hara, calúnia, palavras feias e etc., ele é pior do que o animal. Que o animal, pelo menos, ele não tem a fala para estragar. O homem tem o poder da fala. Se ele usa, ele sobe muito mais. Mas se ele usa de modo errado, ele baixa muito mais. Pessoal, obrigado por entrar nessas aulas. Obrigado por entrar nesses vídeos. Apoiem nossos projetos, assistam nossas aulas e, caso queiram, contribuam para que cada vez mais possamos fazer que esse projeto cresça. Muito obrigado a todos. Shavuot Tov. Amen.